Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar sobre a aula prática de determinação da condutividade hidráulica em solo saturado pelo método de campo, denominado poço seco. Então, este método ele se baseia na determinação do volume de água que infiltra em um poço, em relação a um determinado tempo decorrido à medida que ocorre a infiltração. Então, a gente determina aqui a vazão que está infiltrando nesse poço. Logicamente que temos que fazer N medidas, até que ocorra a estabilização dessa vazão, para que se possa, com base na geometria do poço, determinar aí, pelo método do poço seco, a condutividade hidráulica. Bem, esse método, ele apresenta vantagens e desvantagens. A primeira vantagem que eu posso falar para vocês em relação à utilização, aplicação desse método, é que não é necessário que ocorra a presença do lençol freático, ou seja, simplesmente eu posso escavar um orifício no solo e, com base na aplicação desse método, determinar aí a condutividade hidráulica experimental. Diferente de outros métodos que nós comentamos em aula, o método do furo de trado, o método do piezômetro, que são métodos que necessariamente o lençol freático tem que estar presente no solo. Aqui não, aqui esse método é um método que não exige a presença aí do lençol freático. No passado, esse método foi muito utilizado e ainda principalmente nas regiões semiáridas do Brasil, onde no momento aí do projeto de drenagem, da caracterização das propriedades físico-hídricas relacionadas à drenagem, nesse momento não existe aí a presença do lençol freático. Então, por exemplo, em perímetros irrigados, isso foi muito aplicado aí pela Codevasf. As desvantagens desse método, Esse método, você precisa levar a água ao campo, Muitas vezes essa água não está próxima, então você tem que ter aí um veículo de modo que você consiga transportar água para a determinação aí da condutividade em campo, ok? Então você necessariamente vai ter que ter um transporte aí para levar os equipamentos até a área. Então, essa seria uma das desvantagens dele. Mas, como método, ainda, ele apresenta uma vantagem porque ele é um método barato, ou seja, não é necessário nenhum equipamento sofisticado, quando comparado com os demais métodos, para obtenção do resultado final da condutividade hidráulica. Então, ele é um método que aqui na região semiárida ainda é um método muito aplicado e um método vantajoso em comparação aos demais métodos. Embora você tenha que levar água até o ponto de determinação aí da condutividade hidráulica. Então, o esquema de preparação em campo para a determinação da condutividade hidráulica. Então, nós vamos falar aqui dos materiais, das ferramentas, dos utensílios que são utilizados. Então, primeiramente, você vai precisar de um tambor de 200 litros em aço, equipado com um tubo de borbulhamento, e conexões aí no tambor. Você pode soldar ou levar numa usinagem para ele poder construir a rosca para você conectar essas conexões aí de entrada e saída, e um registro embaixo, logicamente que vai ser necessário aí, para que você consiga interromper aí a saída de água do tambor. Outra coisa é a tubulação, é uma tubulação em PVC que vai constituir aí o dispositivo de carga constante, ou seja, o dispositivo pelo qual, semelhante ao frasco de Mariotti que nós vimos na condutividade hidráulica aqui no laboratório, o dispositivo segundo o qual você vai promover aí, você vai permitir que o nível
de água dentro do tanque, dentro do poço, ele permaneça constante. Então, essa tubulação também é uma tubulação, um dispositivo, aliás, né, simples de se construir, barato, né, basta aí algumas conexões de PVC, vocês vão ver lá na prática, lá, né, quando a gente for agora para o campo, para determinação aí, da condutividade hidráulica. Então, é um dispositivo muito simples de ser construído. E ele também, né, semelhante aqui ao tambor, ele também tem um tubo de borbulhamento interno, tá? Então é necessário aí a instalação desse tubo de borbulhamento. Tá? Outra coisa é o trado holandês. Vamos precisar de um trado holandês para fazer a escavação do poço. Recomenda-se aí um trado de 4 polegadas, o ideal. Tá? Mas aqui, como nós temos um laboratório só o de 3 polegadas, nós vamos fazer com ele, ok? Mas o recomendado aí é que seja um trado de 4 polegadas, né? Para que você tenha aí um diâmetro um pouco maior, né? Facilitando aí a entrada aí da mangueira até o fundo do poço. Ok? Vamos precisar de treino para a gente determinar aí as dimensões do poço, né? As dimensões que nós vamos apresentar aí no croquis, tá? Para você que vão ter que medir, tá? Um cronômetro, muito importante para a gente determinar o volume que está sendo infiltrado em relação a um determinado período, né, para a gente obter a vazão. E além disso, vamos precisar de mangueira, tá? E outras ferramentas, né? Geralmente a gente leva uma enxada para poder fazer uma raspagem na área, somente tirando aquela vegetação que está superficialmente, evitando remoção de solo, certo? E também ferramentas, né? Geralmente a gente leva um alicate de pressão ou uma chave inglesa para poder fazer o aperto e o desaperto das conexões do tambor. Tá? Então é importante. E um detalhe também que nós não podemos esquecer de levar o termômetro, né? Porque nós temos que medir a temperatura da água. Tá? Vocês viram, né, que conforme a temperatura da água, nós vamos conseguir aí fazer a correção dessa temperatura para a temperatura padrão. Ok? Então é necessário aí que nós tenhamos, né, levamos também esse termômetro para a gente poder obter a temperatura da água para posterior correção da condutividade hidráulica. Certo? Agora nós vamos apresentar o esquema, né, de preparação aqui, né, como é realizado aí no campo, tá? Falando aí, depois de falar dos materiais aqui, nós vamos apresentar aí o esquema de preparação. Bem, então no campo, né, nós vamos instalar um croquis. Aliás, eu até preparei para vocês aí um esquema de aula prática, né, para vocês conseguirem aí seguir. Eu vou disponibilizar para todos, tá? Como se fosse uma caderneta de campo, né? Uma orientação aí para o desenvolvimento da aula no campo, ok? Então, pessoal, vamos imaginar aqui a superfície do solo, ok? Então, chegando lá, vocês vão colocar o tambor, aqui na superfície do solo, ok? E aqui eu estou fazendo, né, um corte aqui, um perfil para a gente poder entender a perfuração aqui do poço. Bem, aqui ao lado existe um dispositivo aqui de carga constante. Então, no dispositivo de carga constante existe um tubo de borbulhamento. Um tubo de borbulhamento aqui. Saindo aqui. Aqui dentro do tambor também. Um outro tubo de borbulhamento. Importante que a gente isso aqui direitinho. Aqui nós temos um outro tubo de borbulhamento aqui. Certo? E aqui nós temos uma saída. Aqui. Do dispositivo de carga constante. Aqui no tambor também, vou colocar aqui do lado.
um bypass, uma mangueira externa, né, de forma que a gente consiga observar uma graduação aqui, né, do nível da água no tambor, para que se possa fazer a leitura, né, do volume de água que está sendo infiltrado no tambor. Ok? Aqui temos a torneira, né? Uma torneira aqui. E aqui uma saída. Uma saída aqui. Porque a princípio nós deixamos ela aberta, mas com o tempo nós vamos tampar essa saída aqui. Bem, então nós chegamos no campo, colocamos os equipamentos, né? Tanto o tambor quanto o dispositivo de carga, de carga constante, tá? E, como se fosse um braço bariótico, e fazemos a escavação aqui do poço. Ah, professor, qual seria a profundidade ideal desse poço? Geralmente a gente coloca aqui no ponto em que você vai instalar os drenos, ou um pouco abaixo. Ok? Ou um pouco abaixo. Tá? Então vamos imaginar que você vai instalar os drenos aí a 1 metro de profundidade. Você pode escavar até 1 metro de profundidade ou um pouco abaixo. Eu aqui vou deixar essa profundidade aqui, vamos chamar de D. Vou chamar de D. Certo? Bem, então eu vou conectar a mangueira aqui, vou descer a mangueira aqui para dentro do poço. Vou descer a mangueira aqui para dentro do poço. Certo? E o poço, ele tem aqui um diâmetro, nós vamos chamar aqui de 2 vezes R. Um diâmetro aqui, 2 vezes R minúsculo. Tá? E aqui no poço, quando eu abrir a torneira, o que vai acontecer com a água? A princípio, a água vai começar a sair aqui e o nível da água vai começar a subir dentro do poço. Quando acontece isso do nível da água subir dentro do poço, eu vou conectar esta ponta do tubo de borbulhamento nesta outra aqui, ó, uma mangueira. Eu faço essa conexão aqui, ó, uma mangueira. Tá? E aqui dentro do tubo de borbulhamento, né, anteriormente eu preenchi, né, com água até um determinado nível. Okay? Até um determinado nível. Quando eu faço a conexão aqui, né, com esta mangueira, desse tubo do dispositivo de carga constante com o tubo de borbulhamento do tambor, e venho e fecho aqui, ó, e venho e fecho aqui, tá? Eu vou equalizar as pressões, né, desse dispositivo. Tá? Vamos supor que a água esteja aqui, ó, o nível da água esteja aqui, a princípio, nesse ponto. Tá? Então, o que vai acontecer aqui dentro do poço? O poço, né, o nível de água dentro do poço, ele vai se estabilizar em relação a essa altura aqui, ó. Em relação a essa altura aqui que eu vou chamar de A, tá? Entre o nível de água no dispositivo de carga constante e a ponta do tubo de borbulhamento. Tá? E vai começar a borbulhar aqui, né? Ok? O ar aqui dentro vai ser transportado para cá e também vai começar a borbulhar aqui, ok? Ficando o ar preenchendo, né, o volume de água que está escoando aqui para dentro do poço. Certo? Ah, professor, mas como é que esse nível aqui, ó, que eu vou chamar de H, ele permanece constante? Como determinar esse nível? Veja bem, essa distância entre a ponta do tubo de borbulhamento aqui até esse ponto aqui do nível de água no poço, eu vou chamar de B. E esse certo B vai ser equivalente ao A. Vou colocar aqui que ele vai ser igual a A. Tá? Então, uma vez eu determino
a altura do nível de água aqui dentro do poço, vamos imaginar, se tem 1 metro de profundidade, eu quero que seja 50 centímetros aqui dentro do poço, o nível da água. Ok? Então, essa distância daqui, do nível de água dentro do poço até a superfície, mais essa distânciazinha aqui, ó, certo? Vai ter que ser igual a distância entre a ponta do tubo de borbulhamento e o nível de água dentro do dispositivo de carga constante. Ah, professor, mas como é que o senhor sabe disso? Vamos lá. Tá? Nós vamos agora estabelecer algumas relações aqui de pressão. Tá? Então, nesse ponto aqui, na ponta do tubo de borbulhamento, eu vou chamar de 1. Ok? Vou chamar de 1. Certo? Aqui, no nível de água aqui, ó, eu vou chamar de 2. Tá? Vou chamar de 2. Aqui, na ponta do tubo de borbulhamento, eu vou chamar de 3. Ok? Aqui, do nível da água no dentro do tambor, eu vou chamar de 4. E aqui, no nível da água no poço de borbulhamento, eu vou chamar de 5. Tá? Então, eu tenho aí 5 pontos, né, no esquema aí, para a gente provar que A será igual a B. Ok? A será igual a B. Como está borbulhando aqui, ó, nesse ponto 1, e desprezando a massa de ar que está dentro do tubo, né, eu posso falar que a pressão em 1 vai ser igual à pressão atmosférica. Não posso? Veja bem, então em 2, como será? Então, em 2, a pressão em 2 vai ser igual à pressão em 1 menos o quê? Essa coluna de água aqui, ó. Nós chamamos de ρ, G, A. Ok? Desprezando a massa de ar aqui dentro, né, do circuito, ok? Eu posso dizer que a pressão em 3 é igual à pressão em 2. Ok? E a pressão em 4 vai ser igual, tá, à pressão em 2, ou pressão em 3, menos essa altura aqui. Ó. Eu posso chamar aqui de C, por exemplo, menos o GC. O GC. E a pressão em 5? A pressão em 5 vai ser igual à pressão atmosférica. E a pressão atmosférica está atuando aqui. Ok? E a pressão, para obter a pressão em 3, considerando 5. Para obter a pressão no ponto 3, vai ser igual à pressão em 5 menos ρ GB. Em que B é essa altura entre o nível de água do poço até, né, a ponta do tubo de borbulhamento. Ok? Então, conforme essas relações aí, eu posso fazer que P3 é igual a P2, tá? Então, eu posso fazer que P3 vai ser igual a P1 menos ρGA, ok? E posso igualar essa equação aqui, que eu vou chamar de I, com essa outra equação aqui, que eu vou chamar de 2I. Certo? Então, fazendo isso, eu vou ter P1 menos ρGA igual a P5 menos ρGB. P5 é pressão atmosférica. E P1 também é
pressão atmosférica. Então eu posso cortar P1 com P5. Ok? Aí vai ficar menos ρGA menos ρGB. Eu posso cortar ρG com ρG. Desta forma, eu tenho que A é igual a B. Então, se eu for manter essa coluna aqui, ó, A, né, é equivalente a essa altura aqui, que é igual a B. Com isso, esse nível de água no poço, ele ficará constante, sendo igual a H. Então, como é que eu determino B? Eu tenho aqui, aliás, o H, né? Ou B, né? Eu tenho que B vai ser igual a D mais essa alturinha aqui, ó. Vamos colocar aqui, eu vou chamar de Z, ó. D mais essa alturinha Z, ok? Que eu posso chamar isso aqui de W também, né? Menos o H que eu quero definir aqui dentro do pulso, né? Então vai ser dessa forma que eu vou determinar aí, ok? Bem, o método também, né, após, né, ocorrer todo o equilíbrio e os volumes forem constantes no mesmo intervalo de tempo, ou seja, a vazão for constante, infiltrada for constante, semelhantemente ao outro método de condutividade hidráulica, o método de laboratório, tá? Em que nós vamos precisar de pelo menos 5 medidas constantes de vazão, tá? Então, com isso, considerando aí as 5 medidas constantes de vazão, tá? Eu posso finalizar o teste. Mas ainda, após eu terminar o teste, eu tenho que continuar escavando aqui até atingir a camada de impedimento que eu vou chamar de CI, né? Camada de impedimento. E eu vou medir o nível de água no pulso, ó, até o nível de água no pulso, ok? Eu estou chamando de TU, certo? E essa medida aqui, da camada de impedimento até a superfície do solo, eu vou chamar aqui de W. Então, todas essas medidas são importantes para a gente aplicar as equações depois, tá? Então, agora nós vamos para o campo, nós vamos determinar a vazão, até a vazão ficar constante, certo? E depois disso, nós vamos aplicar, né? Tem uma caderneta que nós preenchemos aqui, inclusive preenchemos também essas medidas, né? O D, o A, o H, tá ok? O TU, certo? O horário de início do teste, o horário no final do teste, ok? As coordenadas geográficas do ponto, né? E aqui nós temos essa tabelinha, onde nós fazemos aqui a leitura, né, do tempo, a leitura do nível de água no tambor, vivo aqui nessa mangueira externa, aqui nesse bypass, ok? Né? Calculamos aqui, né, o volume, ok? A vazão em centímetros por hora e depois a condutividade hidráulica, né? Aí eu vou inserir algumas equações, são duas equações que nós utilizamos, né, em função, tá, de TU ser maior ou igual a 3 vezes o H, ou, né, TU ser entre H ou menor do que 3 vezes H. Então, em função disso, a gente escolhe a equação aí para a determinação da condutividade hidráulica. Então, agora nós vamos para o campo, né, levar o material para o campo, o tambor para o campo. Nós vamos encher o tambor, tá? Vamos encher o dispositivo de carga constante. Eu posso encher até né, aqui embaixo realmente eu tenho uma torneirinha aqui, ó, que eu abro ela, permitindo aqui regular aqui o nível, esse nível A, tá? Regular esse nível aqui dentro do dispositivo de carga constante, tá? E vamos lá e vamos iniciar o teste, ok? Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Estou aqui para iniciar aí a demonstração, do método para determinação da condutividade hidráulica, denominado poço seco. Nós já fizemos um preâmbulo em laboratório, agora vimos aqui para o campo
para fazer a demonstração do método. Então a primeira coisa que a gente chega no campo, né, é promover aí, né, o enchimento do tambor. Então o enchimento do tambor nós vamos fazer por esse orifício aqui. Mas antes disso, né, eu quero apresentar para vocês uma demonstração dos equipamentos que nós trazemos para equipamentos e ferramentas que nós trazemos aqui para o campo, né, para fazer a prática, para fazer a demonstração do método. Então, inicialmente, vamos começar aqui pelos trados, né? Então, trouxe aqui, vocês podem observar, 2 trados holandês, um com dimensão aí para escavação até 1 metro, 1,10 m, e um outro trado, né, com extensor, para que a gente possa escavar até a camada de impedimento, tá? Então, após o teste, após a escavação do poço, né, e realização do teste, nós vamos escavar aí até a camada de impedimento para determinação da dimensão W, que nós vamos demonstramos para vocês em sala de aula, né, naquele esquema que foi apresentado, o esquema do tambor, da geometria do poço. E também geralmente trazemos uma enxada, né? Essa enxada tem o objetivo de a gente fazer uma raspagem da superfície do solo para poder iniciar a escavação do poço, né? Da mesma forma que foi feito aqui, que vocês estão observando, né? Eu realizei uma raspagem superficial sem remover o solo, somente removendo aí a vegetação, tá? E o resto de matéria orgânica que está em cima do solo, ok? Bem, outra coisa também que temos que trazer aqui, eu trouxe a mangueira para fazer o enchimento do tambor. Então eu trouxe aqui, está conectada essa torneirinha aqui, onde, né, agora aqui, né, demonstrando aqui, apresentando para vocês o tambor de 200 litros, né, equipado aqui com o tubo de borbulhamento e o dispositivo de carga constante que está colocado ao lado aqui, né, do tambor. Ok? Então, aqui nesse orifício, né, que nós demonstramos que existe aí acima do tambor 2 orifícios, um de tubo de referente ao tubo de borbulhamento, que é esse, e esse orifício aqui, para que se promova aqui um enchimento, né, do tambor. Então, geralmente o que fazemos é trazer aqui um adaptador agropecuário, tá? Da mesma dimensão aqui da mangueira, ok? A gente enrosca aqui nessa luva, tá? E conecta a mangueira aqui nesse bico. O tambor já foi cheio, eu já consegui enchê-lo com antecedência, tá? Com antecedência aí, para que não se tomasse muito tempo aqui, né, na gravação. Veja bem, então é importante que você, né, traga aqui um plug como esse é a dimensão dele de 0,5 polegada, que vai encaixar aqui, né, nessa luva aqui que foi colocada para possibilitar aqui o enchimento, né, do tambor. Aqui nós temos o tubo de borbulhamento. Então existe aqui uma conexão, né, onde nós encaixamos a mangueira, né, do dispositivo de carga constante, ok? E esse tubo de borbulhamento ele desce, né? E tem uma marca aqui embaixo. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Tem uma marca aqui embaixo, né? Uma marca aqui. Então ele está nessa posição aqui, ok? Então é importante a gente saber aonde ele está, porque vamos precisar, né, de conhecer essa dimensão da ponta do tubo de borbulhamento até a superfície do solo aí, ok? Nesta aqui nós temos apresentando aqui a saída, tá? Temos um registro e essa saída, né, é onde possibilita aí a saída de água para o poço, tá? Com essa acoplada a essa mangueira, né? Então a ponta da mangueira está aqui. E na lateral aqui, tá, temos um bypass, né, onde é possível averiguar aqui, né, nesta régua,
que foi colocada aqui, na lateral. Deixa eu só ajustar aqui que a gente vai direto aqui para a régua. Esta régua aqui que foi colocada aqui na lateral, onde é possível, né, a gente visualizar o nível da água no tambor, né? Então, ou seja, pelo princípio dos vasos comunicantes, né, o nível da água dentro do tambor, né, se comunica aqui nessa mangueira pelo lado de fora, tá? Então existe a possibilidade da gente visualizar isso, né, e para cada, à medida que a água vai sendo consumida, né, durante o teste, a gente consegue avaliar o nível aqui dentro do tambor. Então nós correlacionamos essa medida linear aí de altura de água do tambor com o volume, né, armazenado no tambor. Ok? Então para cada 1 centímetro, né, no tambor, nós temos aí o equivalente a 2 litros. Ok? A 2 litros aí, tá? Aproximadamente. Bem, e aqui estamos demonstrando aqui apresentando, aliás, o dispositivo de carga constante, né? Onde a gente observa aqui o nível, né? Nessa mangueira lateral aqui é possível observar o nível, tá? Então tem um tubo de borbulhamento que ele desce, né, atingindo aqui esta posição aqui, onde eu estou apresentando colocando o meu dedo aqui, ó. Então a ponta do tubo de borbulhamento está aqui, que nos possibilita aí medir, né, a dimensão A, né, aquela que nós demonstramos que vai ser igual a B, para que possamos manter aí uma altura constante de água dentro do poço. Ok? Então nós vamos iniciar aqui, primeiramente, escavando o poço, né? Eu vou buscar o trado holandês, para a gente iniciar aí a escavação do poço, tá? E a partir desse momento, né, e a partir do momento em que o poço já estiver escavado, tá, vamos aí iniciar o teste. Então anteriormente eu umedeci aqui o terreno, tá, para facilitar aqui a escavação. Então vamos escavar aqui até 1 metro de profundidade. E lembre-se, durante a escavação, tentar manter o trado na vertical, né, para que se possa aí, né, evitar aí que o poço fique torto, né, durante a escavação. Aqui esse terreno, ele possui aqui uma textura bem, né, o solo desse terreno possui uma textura bem arenosa, né, o que permite aí teoricamente implica aí teoricamente numa condutividade hidráulica ou permeabilidade aí bem elevada. Então, à medida que eu estou escavando, eu estou observando que o solo está ficando mais seco, tá? Mas mesmo assim está sendo possível aqui a escavação. Com trado holandês, né? Voltou a umedecer novamente. Talvez reflexo aí ainda da umidade devido às últimas chuvas.
profundidade para verificar o que ainda está faltando, né? Nós estamos aqui com a profundidade em torno de 60 centímetros. Tá? Vamos escavar mais um pouco aqui para atingir aí 1 metro. Bem, vamos medir novamente. Eu vou parar por aqui, mesmo que não atinja 1 metro, mas eu já vou. Deixa eu só fazer uma raspagem aqui para evitar que fique caindo aqui o solo para dentro do poço. Então, mais uma vez, fazendo a medição da profundidade. Então temos aí um D igual a 96 centímetros aproximadamente. Então, o importante trazer aqui para o campo, né, a caderneta, de forma a começar a anotar aqui os parâmetros do poço. Então vamos anotar aqui o D. O D foi igual a 96 centímetros, tá? Que é a profundidade do poço, certo? Então nós vamos tentar, né, em virtude disso, manter um H aqui em torno de 50 centímetros, tá? Então, a princípio, nós vamos definir isso, né? Ou seja, o nível de água constante dentro do poço, ele vai ter uma altura aí de 50 centímetros, ok? Só que esse dispositivo aqui, a gente marca dessa forma, mas à medida que ele inicia o funcionamento, tá, ele dá uma variação dessa altura, certo? Então, para a gente definir o A e o B, né, o A que é igual a B, certinho, que promova aqui um H aproximadamente 50 centímetros, nós temos que aguardar a estabilização, ok? Então, a princípio, eu vou marcar aqui um H de 50 centímetros, que equivale aqui a termos um A 96 menos 50 dá 46, mas tem essa altura aqui ainda, do nível do poço, do nível do poço até o tubo de borbulhamento, ok? Então, em torno de 13 centímetros. Então, ficaria aí 46 centímetros mais 13. Então, nós teríamos aqui um A que é igual a B em torno de 59 centímetros. Só que aqui nós vamos marcar um pouquinho menos, tá? Devido a esse efeito, né, de sucção que ocorre dentro do tubo do dispositivo de carga constante, que eleva um pouco o nível, ok? Então nós vamos dar uma diferença aí de 5 centímetros aproximadamente. Então, a princípio, eu vou ter aqui um A igual a 55 centímetros. Vou colocar menos, vou colocar 54 centímetros. Depois nós vamos refazer essas medidas após o equilíbrio. Após o sistema estiver funcionando, basta eu medir o A, né, que eu vou ter consequentemente o B, tá? E eu consigo determinar o H correto
né, após o funcionamento do sistema. Mas a princípio nós vamos trabalhar dessa forma, uma estimativa, ok? Então, local aqui nós vamos colocar CCA, Campo de Ciências Agrárias, né, laboratório do CEAGRO. Interessante também, toda vez que for vir, né, determinar a coordenada geográfica por intermédio de um GPS. Tá? Então é interessante que se faça isso. A data de hoje, hoje é dia 2 de setembro, 2 de setembro, tá, de 2021, e o solo é um neossolo quartzarênico. Então, importante definir essas informações. Então, nós definimos o H, o D, o A, tá? A princípio, né? Bem, então definido isso, então o próximo passo é introduzir a mangueira dentro do poço, tá? Por que eu faço isso antes de fazer as outras conexões? Para evitar que ocorra erosão, né, dentro do poço, tá? Então eu faço a introdução da mangueira, baixando ela até próximo, até praticamente tocar o fundo. Eu levanto ela um pouco para evitar que ela fique tocando o fundo, tá? Então a mangueira ela tem que ficar logicamente abaixo do nível constante dentro do poço. Feito isso, tá? O que é o próximo passo? É nós conectarmos aqui, tá, a mangueira. Mas antes de conectar a mangueira, eu tenho que, né, colocar água dentro do dispositivo de carga constante, tá? Tem que colocar água aqui dentro do dispositivo de carga constante. Então eu vou colocar aqui, utilizando aqui a própria mangueira, da mangueirinha verde que está aqui tá? Então, colocando aqui, utilizando a própria mangueira, vamos encher, não digamos encher, mas colocar aí o nível A, né, que nós pré-definimos aí de 54 centímetros. Está bem mais alto do que isso, do que os 54 centímetros. Agora eu vou marcar com uma caneta o nível de água, a posição da água aqui, utilizando aqui uma trena, em relação à ponta do tubo de borbulhamento, tá? Eu vou marcar o nível que eu desejo aqui na mangueira. Então 54 aproximadamente aqui, ó. Eu vou tentar passar isso aqui para cá. Marquei aqui na mangueira, posição 54. Ainda tem mais um pouco, o nível de água está um pouco ligeiramente acima aqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui e abro essa torneirinha que tem aqui embaixo, permitindo sair a água. Aí vai descer um pouco, tá vendo? Tá descendo.
o menisco atingir aqui, atingir o nível de água, o nível determinado. Bem, atingiu. Vou abrir novamente. Até entrar em equilíbrio. Chegou aí. Então definimos aí, né, o A igual ao B, né? Essa altura está exatamente aqui no ponto que eu marquei com a caneta. Ok? Agora vamos levar lá para fazer a conexão com o tubo de borbulhamento do tambor. Bem, pessoal, então, fazendo a conexão aqui, né, eu vou pegar aqui a mangueira, que está saindo aqui do dispositivo de carga constante, e vou fazer a conexão aqui com o tubo de borbulhamento do tambor. Então, aperto aqui, de forma a encaixar a mangueirinha e ela ficar conectada aqui com o tubo de borbulhamento do tambor aqui. Então, conectado. Bem, então conectei a mangueirinha aqui no orifício que nós no orifício que a gente faz o enchimento, promove o enchimento aí do tambor, tá? Promove o enchimento do tambor. Eu vou passar aqui uma fita veda-rosca para poder, para não permitir vazamento aí, né? Porque senão, né, o nível não consegue permanecer constante aí dentro do poço, né? Então a gente passa a veda-rosca, umas 6 a 7 voltas é suficiente, tá? E enrosca aqui na entrada de água, né? Geralmente eu utilizo uma chave inglesa para poder fazer o aperto aqui, né, um pouco mais forte aqui do que minha mão conseguiria fazer. Então, apertado, tá? Apertado, agora eu posso realizar aí a abertura, né? Realizar aqui a abertura, né, do registro aqui embaixo, tá? Então, abrindo aqui o registro, a água já está entrando para dentro do poço, tá? E nós vamos aguardar aí o sistema entrar em equilíbrio, tá? Como é que você sabe, professor, quando o sistema está em equilíbrio? É que começa a ocorrer aí barulhos de borbulhamento dentro do tambor. Então a gente consegue, né, ó, já está começando a ocorrer algum ajuste aqui. E a gente consegue, né, identificar aí, né, o equilíbrio, né, do sistema. Ok? Olha. Não sei se vocês estão escutando, mas está começando a acontecer o borbulhamento. Ok? O borbulhamento está começando a ocorrer aí. Então quer dizer, o sistema está entrando em equilíbrio, certo? Então o que eu faço a partir desse momento? Eu vou refazer a medida. Eu vou refazer a medida da letra A, né? Então eu
observei aqui que acima aqui do 54, tá, nós tivemos aí um ganho aí de aproximadamente 9 centímetros, ok? Então seria 54 mais 9. Então teríamos aí um valor igual a 63. Então o A e o B vai ser igual a 63 centímetros, tá? Então a partir disso é possível obter o H, porque a distância anterior, né, somando tudo, somando H mais B, né, teríamos aí 104 centímetros, que era 50 mais 54, aliás, desculpe, desculpe aqui, era 96 centímetros mais 14. 96 centímetros mais 14. 14, deixa eu só conferir aqui. Acho que era 14 ou 13. 13. 96 centímetros mais 13. Então nós teríamos aí 109 centímetros. Agora, como eu conheço o A, que é igual a B, que é 63, então eu faço 109 menos 63, que vai ser igual a 46. Então o H, que antes nós conseguimos definimos a princípio como 50, passa a ser, né, após o equilíbrio igual a 46 centímetros. Então o H, após o sistema ter entrado em equilíbrio, passa a ser igual a 46 centímetros. Então nós vamos anotar agora o início do teste. Então o início do teste foi às 9 horas e 19 minutos aqui, tá? Então a partir desse momento eu vou começar aqui a realizar aqui a medição de altura, né, nesta régua que está na lateral aqui do tambor, ok? Então eu vou determinar aqui, vou colocar meu cronômetro aqui para poder girar também. Um instante só. Leitura do tambor aqui e acionar o cronômetro. Aqui no tambor é 11,5 para já, né? Então, acionado aqui o cronômetro na leitura de 11,5. Então, nós vamos aguardar agora em torno de 5 minutos. Para fazer aí a próxima leitura. Então nós vamos fazer leituras aqui de 5 em 5 minutos até o final do teste, ok? Até, né, terminarmos aí o teste, tá? Então eu vou dar uma parada no vídeo e volto, né, daqui a pouco aí para a próxima leitura. Bem, turma, nós estamos voltando aqui, já são quase 15 minutos, né, de teste, tá? 14 minutos e 37 segundos. O nível de água no tambor está aproximadamente 20,8. Vamos aguardar aqui até o momento de fazer a leitura. Está chegando, falta apenas 9 segundos. Então,
A terceira leitura, 21 centímetros aproximadamente, tá? Vamos aguardar aí, vamos fazer as próximas leituras aí. Quando tiver mais ao final eu volto novamente aqui pra gente obter aí a medida TU, tá? Escavar até a camada de impedimento. Bem, turma, estamos aqui para fazer a última leitura, né? A leitura de estabilização, e após 75 minutos, né, do início do teste, realizando aí as leituras, vamos aguardar aqui mais alguns segundos, né, para a gente poder realizar a última leitura aqui, aproximadamente 47 e para mais esperar aqui para a gente poder obter aí o último valor. Lembrando que a variação do tempo foi de 5 em 5 minutos. Bem, então fazendo a leitura aqui, deu 47,7. 47,7. Um valor aí aproximadamente 1,6 centímetros de variação. Agora nós vamos fazer a última leitura. Eu venho monitorando a temperatura da água no poço. Vamos fazer a última leitura aqui. A última leitura de temperatura. Vamos fazer a última leitura aqui de temperatura. Buscando aqui o termômetro. Verificando aqui 27 graus. Então 27 graus. A última leitura de temperatura, tá? Agora, né, vamos escavar até atingir aí a camada de impedimento, né, com contrato geológico, possamos aí atingir a camada de impedimento. Bem, então com o trado geológico, vamos iniciar a escavação até que possamos atingir aí a camada de impedimento. Chegamos aí na camada de impedimento. Pode observar que já temos aí a restrição aí a alguns centímetros abaixo aí da profundidade aí do poço. Aqui no trado, para ficar mais fácil da gente determinar esse valor aqui. Vamos marcar a posição aí no trado com o pincel e
marco aqui o ponto aqui no trato, e com a trena nós vamos determinar aí a profundidade, né, da camada de impedimento, o W. Vamos verificar aqui. Aproximadamente aí 150 centímetros. Então, a profundidade aí da camada de impedimento até a superfície do solo, em torno de 1,5 m. Ok? Então agora nós vamos para o laboratório. Vamos encerrar isso em sala de aula, né? A fazer os cálculos e obter aí, né, a condutividade hidráulica pelo método, né, de campo, né, denominado aí pulso seco. Ok? Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos e até daqui a pouco. Bem, pessoal, estou retornando aqui para apresentar para vocês, né, os cálculos aí da condutividade hidráulica, né, pelo teste efetuado aí pelo poço seco. Tá? Então, apresentando aqui o documento, né, utilizado aqui para a aula prática, né, que é a determinação da condutividade hidráulica em solo saturado pelo método de campo, né, especificamente o poço seco, né, pelas demonstrações apresentadas aí em sala de aula, né, estamos apresentando aqui duas condições, né, ou seja, em função da geometria aqui do poço. Né. Então, a primeira condição é que se o TU for maior ou igual a 3 vezes H, e a segunda condição é, né, 3 vezes H maior que TU, maior ou igual a H. Então, ou seja, o TU entre esses valores correspondentes à altura da água, do nível da água do poço até a camada de impedimento. Ok? Então, pessoal, deixa eu só ampliar aqui para a gente melhorar aqui a nossa visualização. Tá? Então, aqui, essa caderneta de campo, é interessante levar, né, para o campo, para a gente anotar aí as informações, né, necessárias. Então, o que nós falamos aqui, o local, CCA, laboratório do CEAGRO, né, as coordenadas geográficas, poderiam obter aí com o GPS a coordenada geográfica do ponto, né, no caso estiver realizando isso na área, né, de interesse aí, a data realizada, o tipo, classificação do solo, né, o D é correspondente aí a 96 centímetros, que é a profundidade do poço, o A igual a B, 63 centímetros, o H igual a 46, o W 150, que é a profundidade da camada de impedimento, e o TU obtido aí igual a 100 centímetros, né, que é W menos D mais H. O início do teste foi às 9 horas e 19 minutos, o final do teste aproximadamente 11 horas e 10 minutos, 11 horas e 20 minutos. Tá? A temperatura da água, né, do tambor no início do teste igual a 25 graus Celsius e a temperatura da água no final do teste igual a 27 graus Celsius. Essa temperatura da água foi medida, como demonstrado, dentro do poço, né, com um termômetro aí. Bem, então a caderneta de campo preenchida, tá? Então, inicialmente nós preenchemos essas 3 colunas aqui, as 4 colunas no campo, né? Observando aí a variação, né, do volume, né, ou da altura aqui de leitura, né, a variação de leitura no tambor sendo decrescente, isso é normal que aconteça, né? Inicialmente a infiltração é um pouco mais rápida e vai se estabilizando com o tempo. E aqui a conversão, né, dessa altura infiltrada em volume, né? Como é que nós fizemos essa conversão? Uma relação rápida. Então, eu considerei que o volume do tambor, né, com um diâmetro de 56 centímetros e uma altura de 85 centímetros, igual a 209.355,73 centímetros cúbicos, que é aproximadamente 209,36 litros, né? Dividindo aqui o volume, né, pela altura do tambor, nós temos aí 2,0
467 litros por centímetro do tambor. Então, essa informação, né, utilizando essa informação para conversão aqui, tá? Então, nós temos aí o cálculo logo após o preenchimento aqui, né, dessa coluna aqui de volume. Só colocar aqui para a gente demonstrar dessa coluna aqui de volume. Nós vamos preencher aqui a coluna de vazão. Então, como é que eu fiz o preenchimento da coluna de vazão? A coluna de vazão foi realizado o preenchimento da seguinte forma, né? Como eu identifiquei, né, que TU igual a 100 centímetros, tá? E 3 vezes H igual a 138 centímetros, então, ou seja, TU é menor do que 3 vezes H. Logo, a equação a ser utilizada é esta aqui. Então, todas as unidades de comprimento aqui nós vamos utilizar em centímetros e a vazão, né, nós vamos utilizar aqui em centímetros cúbicos por hora. Né? Então, a coluna de vazão, preenchendo aqui a coluna de vazão, nós vamos calcular a condutividade hidráulica, considerando ainda que o diâmetro do poço foi medido igual a 9 centímetros, logo o raio do poço igual a 4,5 centímetros. Tá? Então, calculando aqui a condutividade hidráulica experimental, utilizando essa equação, 3 vezes Ln de H, que é 46, dividido por R, que é 4,5, vezes a vazão. Isso aqui é somente uma demonstração para o primeiro valor, né? 118,224 centímetros cúbicos por hora, né? Dividido aqui por π, vezes o H, vezes H mais 2 vezes TU, que é 2 vezes 100, né? Então, fazendo essas contas aqui, encontramos o valor igual a 23,19, que é igual ao primeiro valor aqui, ó, dessa coluna, né? Primeiro valor aqui dessa coluna. Então, nós temos aqui coluna de condutividade hidráulica igual a 23,19. A coluna de vazão aqui foi obtida multiplicando a altura aqui, a variação, né, da altura aqui. Aliás, essa coluna aqui de volume foi obtida multiplicando a variação de altura pela relação entre volume por centímetro do tambor, né? E a vazão aqui foi obtida, né, dividindo aqui o volume em centímetros cúbicos, por o tempo, o intervalo de tempo, que é igual a 5 minutos, só que nós fizemos uma conversão aqui por hora. Aqui está errado, aqui não é esse valor aqui, não é hora aqui não, tá? É minuto. Bem, então, dividindo aqui o volume em centímetros cúbicos, né, pelo tempo convertido em horas, nós encontramos aqui a vazão, tá, em centímetros cúbicos por hora. Né? A condutividade hidráulica foi obtida utilizando a equação que foi demonstrada. Então, nós fizemos isso para todos os intervalos medidos, até em torno aqui, né, de 75 minutos, né, finalizou o teste, igual a 9,28 centímetros por hora. Então, a condutividade hidráulica é obtida. A partir disso aqui, eu considerei que as leituras seriam constantes, tá? Igual a 9,28 centímetros por hora de condutividade hidráulica. Bem, então, essa condutividade hidráulica foi obtida para a temperatura de 27 graus. Então, nós temos que fazer a correção aqui da temperatura. Então, eu utilizei essa equação aqui para encontrar aqui a viscosidade dinâmica, a temperatura do teste, igual a 0,8486 vezes 10 a menos 3 kg por metro por segundo, né? Utilizamos essa relação aqui para fazer a correção da condutividade hidráulica experimental em condutividade hidráulica de referência à temperatura de 20 graus Celsius. Então, foi igual a 7,86. Então, esse valor de condutividade hidráulica, né, pode ser classificado, né, se a gente observa aí, como classificação, né, que é sempre importante a gente classificar o valor de condutividade hidráulica para que o usuário tenha uma noção, né, em relação à magnitude dessa condutividade hidráulica. Então, nós estamos aqui numa condição classificada como moderadamente rápida. Tá? Então, a condutividade hidráulica de 7,86 centímetros por hora, né, a 20 graus Celsius,
é classificada como moderadamente rápida, sendo que esse intervalo, né, essa classe de condutividade hidráulica varia de 6,25 até 12,5. Então, classificamos aí a condutividade hidráulica como moderadamente rápida. Então, é importante que a gente apresente essa classificação de condutividade hidráulica, né, porque é importante para quem, né, vai utilizar desse valor. Vamos colocar aqui moderadamente rápida, ok? Então, classificado dessa forma. Bem, então só para a gente finalizar aqui, porque a condutividade hidráulica de campo é um parâmetro importante aí para ser utilizado no dimensionamento. Então, esse valor, né, por exemplo, se eu fosse fazer aqui algum projeto de drenagem, seria esse valor que eu utilizaria para o dimensionamento, né? Então, seria 7,80, mesmo que eu tivesse um valor obtido em laboratório, esse aí seria o valor mais correto, né, o valor correto, aliás, né, para ser utilizado aí para o dimensionamento, tendo em vista que você, né, está utilizando aí, amostrando um volume de solo muito maior do que realmente é amostrado aí em laboratório. Ok? Então, só em termos de curiosidade, eu também trago aqui, né, segundo aqui o Beers, né, ele apresenta uma relação, tá, entre a condutividade hidráulica e a porosidade drenável, sendo a porosidade drenável obtida em relação à condutividade, a raiz quadrada da condutividade hidráulica, sendo a condutividade hidráulica expressa em centímetros por dia. Então, eu fiz essa conversão aqui, né, converti esse valor de 7,86 aqui em centímetros por dia, e obtive aqui o valor igual a 188,62. Então, pessoal, 188,62. Então, a raiz quadrada disso aqui vai dar um valor igual a 3,73%. Então, ou seja, segundo esse autor, né, se eu utilizo essa proposta dele sem realizar aqui, né, a medida da porosidade drenável, como foi feito em laboratório, seria igual a 3,73%. Agora eu chamo a atenção de vocês para comparar esse valor aqui obtido, né, pela equação de Beers, num método de campo, tá? Com, né, aplicando aí um valor de condutividade hidráulica obtido por um método de campo com o valor que foi obtido pelo laboratório, né? Então, se a gente comparar esses dois valores aqui, é interessante aí, tá? Chamar a atenção de vocês para que a gente faça essa comparação aí, né, e apresente aí uma informação, né? Interessante que se apresente alguma nota em relação a isso, tá? Então, pessoal, então a aula finaliza aqui, né? Nós obtivemos aí a condutividade hidráulica, né, experimental pelo método Poço Seco, né, fizemos a correção aqui, né, utilizando aqui a, a viscosidade dinâmica, ok? Utilizando a viscosidade dinâmica, e obtivemos um valor que é classificado como moderadamente rápido. Então, a partir desse momento, eu encerro, né? Solicitando a vocês que, para a comprovação aqui da presença, contabilização da presença, apresente o relatório sobre essa aula prática. Desde já agradeço, né, a atenção de todos e todas. Desejo a todos aí ótimos estudos e ótimos trabalhos. Até mais.